Então, pessoal, a questão do tratamento, né, pode ser então um remédio, né, ou alguma forma de curar dessa doença, ou amenizar os efeitos dessa doença. Às vezes não mata o agente causador, mas às vezes pode matar. Então, o tratamento, por exemplo, da gripe, ele consiste em amenizar os sintomas, né, como, por exemplo, diminuir a febre, diminuir a coriza, que é o nariz entupido, né? Mas o tratamento da gripe, ele não mata o vírus da gripe, porque um vírus não é um ser vivo, a gente não consegue matar ele. A única coisa que vai destruir o vírus é o nosso próprio organismo. Então a gente tem que dar tempo ao nosso organismo para ele matar aquele vírus, certo? Então só as células, né, os glóbulos brancos, leucócitos, anticorpos, que vai conseguir matar o vírus, né? É muito difícil um medicamento conseguir matar um vírus. Então, o tratamento para doenças virais são a base de tratar os sintomas, certo? Enquanto as doenças bacterianas, o tratamento é matar a bactéria. Então, por isso que existem antibióticos. Os antibióticos só matam bactéria, certo? E as doenças virais, o tratamento é tratar os sintomas e não matar o vírus. Porque, como o vírus é um ser que não é vivo, ele é um acelular, não possui célula, né? Ele não produz, não tem metabolismo próprio, ele não se reproduz sozinho, né? Ele só reproduz dentro do seu hospedeiro. Então, ele é um ser que não é vivo. Então, como que eu vou matar ele? Certo? Existem os antivirais que mata vírus e tal, mas tem que ser antes de ocorrer a infecção. Então, por exemplo, se eu tenho, né, se eu tive contato com o vírus da gripe, e eu sei que eu tive contato, coisa que é muito difícil da gente saber. Eu vou lá e tomo um antiviral, que é muito difícil da gente encontrar ele para venda, porque não é usado, sim, né? Mas vamos supor que eu tenho. Eu vou lá, tomei um antiviral próprio para isso, né? Então, antes de eu ter os primeiros sintomas, que esse antiviral resolve. Como que eu vou saber que eu tô com vírus da gripe antes de ter o primeiro sintoma? Fica aí a questão. Né? Então, a gente pode dizer que praticamente não existe remédio que mata um vírus. Existem os antivirais? Sim, só que você tem que tomar eles antes de aparecer os sintomas, certo? Se você não teve sintoma, como que você vai saber que você está com vírus ou não? Você vai ficar tomando aquilo todo dia? Não, você vai estragar seu fígado, né? E vamos voltar para o que a gente está vendo aqui na pandemia, né, de Covid. A gente está vendo muita gente achando vários medicamentos, fazendo que acha que faz efeito contra o vírus, que não tem eficácia. Foi comprovado que não teve eficácia. E por que o pessoal acha, né, que azitromicina, que mata bactéria, que é um antibiótico, vai matar um vírus? Não faz sentido algum. Não adianta eu tomar azitromicina para uma gripe. Não adianta eu tomar azitromicina para corona. Por quê? Porque é um antibiótico, ele vai matar bactéria. E repetindo, não existe medicamento. Claro, existem os antivirais, mas não é muito comum. Não existe medicamento que vai matar um vírus. Se eu estou gripada, tenho que tratar a minha febre com paracetamol, né, que é o Tilenol, ou com a dipirona, que é a Novalgina, certo? Eu tenho que tratar a minha febre, a minha dor no corpo, eu tenho que tratar minha coriza, que é o nariz entupido, o nariz escorrendo, né? Então, eu vou tomar, sei lá, os multigripais, que vai tratar esses sintomas, né, do nariz escorrendo, nariz entupido, dores no corpo, né, como, por exemplo, Benegripe, Multigripe e vários outros medicamentos nesse estilo, tá? Então, quando eu tenho qualquer doença viral, eu trato os sintomas. Ou eu trato que a doença não vá para frente, como, por exemplo, a AIDS,
né? Não existe medicamento que mata a AIDS, até hoje, né? E eu acho muito difícil existir. Pode ser que algum dia descubra, né? Mas é muito difícil. Por quê? Porque a AIDS, ela é um vírus, né? Igual eu falei, a gente trata os sintomas, né? Só que a AIDS, a gente tem o tratamento de coquetel, que coquetel são vários medicamentos juntos, que vai fazer com que o vírus não evolua, ele não reproduza, tá? Então, ele não se reproduzindo, já a doença não avança, já é um bom sinal. Porém, por que que a AIDS a gente não cura sozinho? Porque as doenças virais, nosso organismo mata o vírus e a gente cura sozinho, né? Por que que a AIDS a gente não mata, né? O nosso organismo não mata o vírus da AIDS. Porque as células que matam os vírus são justamente as células que a AIDS, o vírus do HIV, infecta. O vírus do HIV, ele infecta a célula de defesa e é ela que mata o vírus. Então é como se tivesse um exército, né? Dois exércitos inimigos brigando, batalhando um contra o outro, e um exército tá com o invasor do outro exército ali. E ele tá perdendo a batalha e não sabe por quê, mas porque tem invasor ali e eles não sabem. Então a célula, né, de defesa, ela tenta matar o vírus, achar o vírus e não acha, porque tá dentro dela. Entendeu? Então a AIDS é uma doença viral um pouco mais complexa. Mas tirando ela, né, as doenças virais, elas não têm um tratamento de remédio que cura a doença, que mata o vírus, ok? O tratamento de doenças virais são os sintomas. Eu trato os sintomas para dar tempo do meu organismo matar aquele vírus. Um exemplo também é a da dengue, né? A dengue, o que eu faço quando eu pego dengue? Tomo dipirona, repouso, tento me alimentar bem, né? Tomar muito líquido e só eu tenho que dar prazo para o meu organismo matar o vírus da dengue, certo? Então, as doenças virais têm essa característica. Por que o Covid não vai ser diferente, né? O Covid, pessoal, eu tenho que tratar, os médicos tratam os sintomas da doença. Então, febre, né? A dor no corpo, com dipirona, Tilenol, né? Que é o paracetamol. Então, se você tá com Covid e seu médico receitou apenas dipirona, gente, não tem mais o que fazer. É a mesma coisa da dengue. Agora, se você, né, tiver um sinal mais grave da doença, tipo uma falta de ar, aí tem outro medicamento para isso, né? Eu conheço gente que teve Covid e o médico receitou dipirona e remédio para o nariz desentupir. Só é o medicamento correto para casos leves. Agora, para casos graves, é outro processo, né, que eu não sei muito bem porque a gente não estuda na faculdade, porque não tinha Covid na época, certo? Mas então, por que que a azitromicina, ivermectina, cloroquina surgiu no, na conversa popular aí? De onde surgiu esses medicamentos como possíveis tratamentos da, da Covid? Pessoal, teve um estudo, acho que na Austrália, se não me engano, que pegou vários medicamentos já conhecidos e tentou em laboratório, in vitro, né, em laboratório, pegar o vírus da Covid e colocar aquele medicamento para ver se matava ou não, ok? Então, o que que aconteceu? Descobriram que a cloroquina matava o vírus da Covid, descobriram que a azitromicina matava o vírus da Covid e que a ivermectina também matava o vírus da Covid. Ok, ele mata. Só que é diferente de um processo in vitro de um processo real do corpo humano. Por quê? Para a ivermectina matar o vírus da Covid, ela precisa de uma substância, de uma quantidade muito grande para matar. Coisa que se eu ingerir essa mesma quantidade, eu morro. Porque não é uma quantidade recomendável pelo Ministério da Saúde. Se eu ingerir a quantidade realmente que mata, eu vou morrer. Porque a quantidade é tão tóxica, porque a diferença de droga
E remédio é a quantidade, né? Se eu ingerir uma grande quantidade de paracetamol, que é o Tilenol, eu morro, certo? Porque ele é bom em pequena quantidade. Em grande quantidade, ele vira uma droga e contamina todo, né? Intoxica meu organismo, certo? Então, se eu ingerir uma quantidade grande de ivermectina a ponto de conseguir matar o vírus, né? Que é coisa rara, o que vai acontecer? Eu vou ter problemas de fígado e de rins, né? Problemas graves, ou eu vou vir a óbito. Então, a quantidade que é recomendável para de tomar ivermectina, né? Ela não é suficiente para matar o vírus. Porque é muito difícil matar um vírus. Porque ele não é vivo. Como que eu vou matar um ser que não é vivo? Certo? Então, ok, a ivermectina mata o vírus in vitro, em laboratório. No meu organismo, não. Tá? A mesma coisa com a azitromicina, a mesma coisa com a cloroquina. Então, fizeram a pesquisa, né, no início da pandemia, falando que matava, mas logo em seguida fizeram uma outra pesquisa, os estudos continuaram e falaram, olha, no organismo não resolve, certo? Só que o governo, quem começou toda essa história, né, foi lá no início daquela pesquisa, a primeira pesquisa inicial, e falou que matava e pronto. Esqueceu de ver a continuidade dos estudos, do resto da pesquisa, certo? Então, ivermectina, gente, ela serve para piolho. Cloroquina serve para malária, tá? E azitromicina serve para infecção de garganta e não para COVID, tá? Então, tratamento, ele é você pode usar um remédio, né? Ou algum medicamento. Ele pode curar a doença ou tratar a doença até o seu organismo matar aquele vírus, tá bom? Ok? E a profilaxia é como eu evito uma doença. A melhor profilaxia que existe de todas é a vacina, tá? A vacina é a profilaxia mais a melhor profilaxia que existe, tá? Claro que o uso de máscara, álcool em gel, né? Deixa eu tirar a câmera aqui para ver. O uso de máscara, álcool em gel, realmente é muito bom, certo? Mas ela evita a doença, mas não igual a vacina. A melhor profilaxia é a vacina, tá? Então, né? Tenta aí. Gente, eu não acredito que, sabe, que o governo tentou no início evitar o uso de máscara, evitar o uso de várias coisas, e ainda evitar a vacina e tentar um medicamento que não tem eficácia, certo? Então, é isso por agora, tá? Então, vai o meu desabafo aí sobre o tema, né, da nossa aula, acabou que entrou em questões políticas, mas é o que a gente está vendo hoje em dia, né? A questão do Covid, a questão da pandemia, que a gente está aqui vivendo, gente, a história, a gente está vendo a história acontecer, né? Porque, assim, creio que a maioria da população que vive hoje em dia está vendo a primeira grande pandemia da vida, né? Porque a última pandemia grave, né, foi da gripe espanhola. Claro que teve outras menores, mas a maior foi da gripe espanhola, a última, que foi há 100 anos atrás, em 1918 a 1920. Né? Aí ela durou 2 anos, quase 2 anos, na verdade. Então, creio que a de Covid não vai ser muito diferente, porque a gente tem tecnologia que na época não tinha, há 100 anos atrás. E ela durou quase 2 anos. Então, Covid, eu creio, apesar que às vezes o Brasil me desanima, né, nessa questão, eu creio que o Covid não vai ser mais até de que dezembro deste ano ou início do ano que vem, tá? Mas a questão do Brasil, né, o povo não colabora, o governante não colabora, os governantes não colaboram. Então, não sei muito o que dizer, mas a média mesmo de uma pandemia é 2 anos, né, de 1 ano e meio a 2 anos. Ok? Então, vamos rezar para que isso tudo, né, acabe
até final do ano ou início do ano que vem, tá bom? Então, é isso.